Olá, turma! O nosso próximo gênero textual em estudo será entrevista. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Então, a entrevista ela é muitas vezes utilizada para conhecer os fatos diante a pessoa que é entrevistada. Então, quem faz a pergunta é chamado de entrevistador e quem responde é o entrevistado. A entrevista ela pode ser oral e escrita. Ela é um gênero essencialmente oral, geralmente apresentada por meio audiovisual, porém também escrito. Então, a entrevista ela pode ser falada ou escrita. Ela é veiculada em jornais, programas de TV, programas de rádio na via oral e na escrita por meio de jornais impressos e revistas. Aqui nós temos um modelo de entrevista impressa e uma entrevista vídeo oral, ou também mais conhecida como audiovisual. Estrutura do gênero. Como é que é produzida uma entrevista? Na entrevista, possui a manchete ou título, que é essa parte que fica aqui em cima, é chamado de manchete ou título. Tem a apresentação, que é essa outra que fica aqui abaixo, que é onde é apresentado o que vai ser feito e tudo mais. E também tem as perguntas e respostas, que elas já aparecem aqui logo em sequência. Manchete ou título. Deve despertar a atenção do possível leitor e pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Então, aqui nós temos também, o exemplo de um título, a manchete ou título, que pode ser uma frase ou uma pergunta, que chame a atenção daquele que estiver lendo. Na apresentação, que é aquela parte abaixo, tem um trecho situado logo abaixo da manchete que se apresentam os pontos de maior relevância na entrevista. Então, uma frase em destaque que o entrevistado falou, algo interessante, ele vai vir abaixo da manchete. O perfil do entrevistado e sua experiência profissional, então vai vir um nome, características de quem está sendo entrevistado, uma frase marcante, uma posição marcante dele em relação à sociedade e um pouco sobre o domínio do assunto abordado. Então, aqui nós temos um exemplo, de como é apresentado. Temos perguntas e respostas, que é aí onde já começa a entrevista. Esta é a parte da entrevista propriamente dita, que é onde contém as falas do entrevistador e a do entrevistado. Então, olha aí o exemplo. Aqui vem a fala do entrevistador e a pergunta, quem é o entrevistador aqui, e base. Aí ele faz a pergunta para Tânia Pacheco. E à frente tem a resposta de Tânia Pacheco. Qual é a linguagem que é utilizada numa entrevista? É a linguagem padrão, da língua portuguesa, porém de uma forma mais simples, que é para quem estiver lendo, ouvindo, assistindo a entrevista, compreenda tudo o que quer ser apresentado ali naquele momento. E também não pode ser utilizado gírias. Então, o que eu preciso para poder estar realizando uma entrevista? O entrevistador precisa dominar o assunto em pauta, deve se manter objetivo, evitar perguntas cujas respostas possam ser apenas sim ou não ser que se queira confirmar alguma informação precisa. Prefira as do tipo como, por quê, o quê. Não tente perguntar
não tente argumentar com o entrevistado para convencê-lo da sua versão. Então, a gente não pode fazer isso. Nós temos que ouvir a versão do entrevistado sem interferir no posicionamento dele. Sempre questione: como você sabe? Se necessário, faça perguntas a partir das respostas. O entrevistado ele deu uma resposta que te deixou ainda com dúvida ou querendo saber mais sobre o assunto, faça uma pergunta a partir da resposta que ele deu. É super interessante. E elabore perguntas pertinentes ao tema e o objetivo da entrevista e que desperte o interesse dos possíveis leitores. Então, quando se vai fazer uma entrevista, é necessário conhecer a pauta em que você quer retratar, que assunto você quer conhecer, para poder conhecer o entrevistado. Então, antes de tudo isso também, a gente pesquisa sobre a vida de quem vai ser entrevistado, conhece um pouquinho mais sobre ele, para você saber quais perguntas você irá produzir diante das pequenas informações que você tem, mas que irão aumentar de acordo com as perguntas que vocês forem fazendo. Certo? Então, este é o gênero textual entrevista. Espero que tenham gostado deste novo gênero textual e a atividade de vocês para conhecer um pouco mais sobre o gênero está aí no livro, na página 66 a 69. Bons estudos, caprichem na realização da atividade.